Olá, lindonas! Tudo bem com vocês? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa para viver a sua vida profissional. Amigas, ao trazer o tema espiritualidade, tenho a intenção de mostrar como a espiritualidade pode nos ajudar em nosso cotidiano, logo porque ela também está ligada ao nosso desenvolvimento humano. Bem, como eu gosto de sempre começar com algumas perguntas e quero que você esteja atenta ao conteúdo que vou trazer para você hoje aqui, então aproveita para dar logo o seu like e lembre de compartilhar com as amigas. Seu simples gesto ajuda a trazer ainda mais conteúdo para esse canal. O que é espiritualidade? O que é religiosidade? Para você, qual a diferença entre religião e espiritualidade? Espiritualidade é a mesma coisa que espiritismo? Temos tantas atribuições diárias, pois somos filhas, esposas, mães e profissionais, que nos trazem uma série de compromissos e constantes pressões diárias, de ordem familiar e de trabalho. Todas as atribuições cobram um preço da nossa saúde física, mental e espiritual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, isso ainda esse ano. Lindona, somos hoje o país que apresenta a maior taxa de incapacidade por depressão, 9,3% das Américas. Nesse momento, vem a seguinte indagação: com o esgotamento físico, mental e emocional das pessoas, a quem ou ao que recorrer? Amigas, a resposta para isso, além do acompanhamento pessoal, está no exercício da espiritualidade. Vocês irão perceber que são muitos benefícios. Então, o que é espiritualidade? Para mim, de forma mais ampla, é a procura pelo significado da vida. A partir das conexões com Deus, é a vida além das coisas materiais. Uma experiência que potencializa o amor, a felicidade e a harmonia. Amigas, não quero que confundam espiritualidade com uma filiação religiosa, pois sei que muitas de nós não fazem essa distinção. Percebam que religião e espiritualidade não são sinônimas. Muitas de nós conhecemos a expressão religião, futebol e política não se discute. Porém, quero mostrar que a religião é um dos aspectos de maior influência em nossa vida. E aproveito a oportunidade para fazer a seguinte distinção: religião e espiritualidade. Elas são coisas distintas, apesar de estarem estreitamente relacionadas. Em primeiro lugar, quero destacar que a religião não está ligada necessariamente a uma crença monoteísta. Isto é, a crença de uma única divindade suprema. Existem religiões que pautam na busca da felicidade, da harmonia com o mundo referente à natureza. A prática religiosa está baseada em rituais e tradições. Notem que tanto os rituais como as tradições têm a função de facilitar os hábitos de conexões entre o homem e Deus, que aqui vou chamar de poder maior. Uma das características primárias da religião é a existência de um ser maior, que mostra o caminho a ser seguido. Essa autoridade pode ser um pastor, um padre, um rabino, um papa, reverendo, uma madre, enfim. Amigas, enquanto a religião enfatiza a forma, ou seja, o ritual, a tradição, o dogma, a espiritualidade normalmente consiste em buscar pela essência que está por trás da aparência. Lindona, na prática, o que vale é o propósito, ou mesmo a intenção por trás da ação. De forma resumida, a espiritualidade tem forte conexão com a origem, sendo a origem a essência por trás da aparência. A palavra religião, que deriva do latim religare, significa reunir, reconectar
ou, entre outras palavras, comunhão. Nesse contexto, a espiritualidade pode ser entendida como a união com algo maior do que eu mesma. Isso independe do local, da forma, da companhia ou mesmo da ação que esteja sendo feita. Ficou claro? Lindona, você lembra que falei que temos várias atribuições no nosso dia a dia? Que podemos, por causa dessas atribuições, termos pressões diárias? Por essa razão, devemos ver o exercício da espiritualidade como uma forma de sustento de nossa existência. Vocês concordam comigo que ao direcionar nossos olhos para a perspectiva espiritual, seremos mais otimistas, equilibradas e, consequentemente, agiremos com mais fé, amor e compaixão? Nesse caso, diminuiremos as possibilidades de estresse, ansiedade, angústia e até mesmo depressão. Lindona, deixa eu te contar uma história. Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs ele passeava pelaquela praia, olhando as ondas do mar. Assim, ele se inspirava e à tarde ficava em casa escrevendo. Um dia, caminhando pela areia, ele observou um vulto que parecia dançar. Chegou mais perto e viu que era um jovem, pegando na praia as estrelas do mar e jogando de volta para o oceano. Aquele homem foi até o jovem e lhe fez a seguinte pergunta: "Por que você está fazendo isso?" Perguntou o escritor. Furioso, o jovem respondeu: "Não vê que a maré baixou e o sol está brilhando forte? Se essas estrelas ficarem aqui na areia, vão secar e morrer." O escritor até achou bonita, louvável a intenção do garoto, mas logo deu um sorriso cético e comentou: "Só que existem milhares de quilômetros de praia por este mundo afora, meu caro. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por toda a costa da praia. Você aqui, jogando uma a uma, devolvendo para o oceano, que diferença faz?" Aquele rapaz se agacha, pega uma estrela em sua mão e devolve para o mar. "Para esta, eu fiz a diferença." Lindona, moral da história. A espiritualidade é uma força que transcende, que nos direciona, impulsiona a agir para o bem. E ao cultivá-la, mudamos nossa frequência vibratória, ligando o nosso pensamento e ações para o bem, trazendo para o próximo de nós os amigos, as pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma frequência e na mesma vibração. Com isso, amigas, nos distanciamos da energia negativa, que possa distorcer nossos pensamentos e ações. Agora vocês entendem que ao desenvolver a nossa espiritualidade no nosso cotidiano, estaremos nos fortalecendo para as nossas atribulações familiares, profissionais, de saúde ou mesmo financeira? Amiga, na minha história de vida, sempre busquei encontrar paz interior. Acredito que todas nós, em um momento da vida, nos perguntamos qual seria o verdadeiro sentido da vida. Essa busca me levou a encontrar outros significados e interesses de vida, que foram capazes de tranquilizar minha mente e acalmar o meu coração, ou seja, a paz interior. Minha espiritualidade, nesse sentido, me alicerçou com instrumentos de oração para solucionar qualquer problema que viesse a ter. Para aquelas que são mais céticas, trago uma outra visão. Cientistas da Universidade de Duke atestaram o poder da oração. Seu estudo mostrou que a prática da oração pode influenciar nossa capacidade orgânica de enfrentar doenças. É isso mesmo. Nossas orações diárias possuem a capacidade de fortalecer o lobo pré-frontal, que é a parte do cérebro que ativa nosso sistema imunológico. E não para por aí. Os cientistas
Afirmaram também que as pessoas que creem em algo maior têm mais saúde física e mental. O monge alemão Thomas Kempis escreveu: "Sublime é a arte de conversar com Deus." Lindona, orar, meditar ou qualquer outra ação que tenha poder dignificante tem a capacidade de transformar vidas. Esse efeito é comprovado na prática. Amiga, para que você possa entender realmente o que é espiritualidade, tenho que falar um pouco de materialidade. Mas o que é materialidade, Shirley? É errado ser materialista? De forma bem resumida, materialistas são as pessoas que vivem e só acreditam no que podem ver, tocar e sentir. Dessa forma, são pessoas que só acreditam em coisas materiais, o que é diferente de pessoas escassas, avarentas, mesquinhas. Nós, mulheres espiritualistas, podemos perceber, sentir e se relacionar com forças espirituais que nos ajudam no decorrer do nosso caminho. Contudo, pergunto mais uma vez, é errado ser materialista? Depende. Lindona, conheço pessoas que entraram de tal maneira na vida espiritual, esquecendo sua vida real, material, que essa atitude não teve bons resultados. Na minha opinião, não devemos espiritualizar todas as nossas decisões. Não tenho dúvida que somos movidas pelo Espírito Santo. Deixo claro que nossos negócios, nossa vida, deve ser guiada pelo Espírito de Deus. Porém, o bom senso nunca fez mal a ninguém. Seja realmente materialista, realista, quando você tiver seu espiritual bem desenvolvido, mantendo assim o equilíbrio das coisas. Na realidade, temos nossas contas para pagar. E para isso, precisamos do nosso lado material para resolver. No entanto, se passamos a ser totalmente materialista, cairemos na armadilha que o mundo é material. E aí sim, poderemos nos tornar pessoas escassas, avarentas e mesquinhas. Devemos sim, lindona, desenvolver um equilíbrio sobre todas as coisas da Terra. O ideal é equilibrar nossa vida espiritual e material, para que seguimos nossa vida de forma forte e coesa. Lindona, eu creio que já perceberam que uma das palavras mais em moda hoje em dia é espiritualidade. Vejam, quando se fala muito de uma coisa, é porque não a possuímos. Na realidade, quero dizer que somos carentes de espiritualidade e relacionamento com Deus. A ideia é aproveitar a oportunidade e estreitar nosso relacionamento e termos mais intimidade com Deus. Para tanto, devemos verdadeiramente respeitar os direitos das outras pessoas. E aqui eu quero abrir um parêntese. Trazer uma reflexão para vocês. Todos aqui já devem ter ouvido falar sobre filhos do coração e filhos de sangue, não é verdade? Quando estamos grávida, nós sentimos quando eles mexem, quando eles chutam e temos uma conexão, temos uma intimidade muito grande com o nosso filho. Porém, se essa criança ela é tirada de nós, por mais que sejamos mãe de sangue daquela criança, mas só venhamos a ter uma convivência com ela anos depois, na sua fase de adulta, não conseguimos ter uma intimidade da mesma forma que teríamos quando nós criamos ela desde pequenininha, desde o nosso ventre. Em outras palavras, quando nós temos filhos do coração, são aqueles que a gente não gerou, mas são aqueles que nós criamos, que vimos ficar doente, levamos para a escola, levamos para o médico, passamos noites acordadas com eles chorando ou até mesmo com preocupações porque estavam fora de casa e estávamos esperando chegar, enfim. Isso nos traz o quê? Intimidade, conexão. O que eu quero trazer com essa analogia que eu acabei de fazer para vocês
é que a conexão, a intimidade com Deus, ela vem diariamente, no dia a dia. Não adianta buscarmos a Deus somente uma vez na semana, ou uma vez no mês, ou talvez 2 vezes no ano, na Páscoa e no Natal. Precisamos ter uma convivência diária, todos os dias, e aí sim nós estaremos construindo uma intimidade com Ele. Lindona, a meu ver, quando morremos, quem morre não é o nosso corpo, é a nossa individualidade. O conceito de divindade trinitária é encontrado em diversas correntes religiosas, mostrando-se um mistério muito além da nossa capacidade racional para a compreensão. Conta-se que o Santo Agostinho, caminhando numa praia deserta, viu uma criança com uma pequena concha buscando água no mar e despejando num pequeno buraco na areia. Questionado por Agostinho sobre o que fazia, a criança respondeu que queria colocar toda a água do mar naquele buraco. O santo deu uma gargalhada e lhe disse: "Você acha mesmo que toda a água do mar cabe nesse buraco?" A criança olhou bem para ele e disse: "Da mesma forma como o mistério da Santíssima Trindade, que você questiona tanto, não cabe na sua cabeça." Nesse momento, o garoto desapareceu. O que quero dizer é que somos corpo, mente e espírito, inseparáveis. Quando morremos, o que morre é o nosso corpo físico e não a nossa individualidade. Amigas, quando adultas, já não temos o mesmo corpo de quando mais jovens. Quando nossas células perdem a capacidade dessa substituição, diz-se que morremos. Mas, na verdade, o que ocorre é a transformação do nosso corpo, mente e espírito em um ser puramente espiritual, o qual conserva toda a nossa individualidade. Somos espirituais, somos energia. Já não teremos nenhum contato com a vida física, como a que conhecemos. Toda ela é estrutura em espaço e tempo. Passaremos para uma outra realidade, a que chamamos de eternidade, totalmente inalcançável pelo nosso intelecto. Olhem, São Tomé de Aquino ensinava: não existe corpo sem espírito, nem espírito sem corpo. Amiga, nossa espiritualidade pode nos libertar da desesperança, que é um dos maiores males da humanidade. A desesperança nos adoece fisicamente, bloqueando o nosso sistema de defesa que temos em nosso organismo. Lindona, quando encontramos Deus, somos acolhidas, somos consoladas. No entanto, precisaremos ter humildade, termos coragem para tomarmos a decisão para ser assumidas. Tudo isso exige constantemente aprofundamento, pois é semelhante ao gostar de música. Apreciá-la não é o mesmo que conhecer. Quem conhece usufrui muito mais do que aquelas que apenas gostam. Lindona, a diferença básica entre religião e espiritualidade é que uma pessoa religiosa deve seguir uma ideologia e respeitar regras específicas. Caso contrário, será punida nessa vida ou no pós-vida. Já uma pessoa espiritualizada segue aquilo que ela sente como certo e verdade no seu coração. Ela não precisa de uma religião organizada para viver através da fé. Todas as religiões enfatizam a espiritualidade como parte da fé, mas você pode ser espiritual sem estar em uma religião ou ser membro de uma organização. Todas as religiões, independentemente de quais sejam, surgiram a partir da espiritualidade. A espiritualidade te liberta, permitindo que você siga a sua própria intuição e coração. Ela te liberta e te permite ser independente.
A espiritualidade nos ensina que somos únicas, permitindo que você descubra a sua própria verdade, no seu próprio tempo e à sua própria maneira. A espiritualidade faz com que você conecte com o seu eu superior. Você pode ver a verdade na sua própria mente, assim como percebe que a verdade é um conceito subjetivo e muito individual para cada um de nós. A espiritualidade une todas as religiões mundiais, focando apenas na qualidade da mensagem compartilhada por elas, independente de suas diferenças e crenças. Espiritualidade te mostra que felicidade está dentro de você e só você pode ser responsável por isso. Já a religião te torna dependente e só te considera uma pessoa religiosa se você atende a eventos religiosos, indo para uma igreja, sinagoga ou templo, por exemplo. Assim como faz se curvar diante de figuras que têm autoridade. A religião diz que você deve acreditar e ter a fala que é certo ou errado. A religião te mostra como ter medo das consequências e temer a punição divina. Se você não obedecer às regras específicas, a punição te aguarda conforme as suas crenças. Vivemos em um mundo com diversos conceitos religiosos e variadas formas de preconceito. Alguns consideram que não se alimentar de carne vermelha, praticar meditação, bons hábitos, ser adepto a ficar sozinha, entre outras ações, é ser espiritualizado. Vejamos, acredito que a meditação nos proporciona diversos benefícios, tanto para o corpo quanto para a alma, como o encontro com nós mesmas. Por exemplo, mas nem todo indivíduo que pratica meditação é espiritualizado. Não devemos confundir religião com espiritualidade. A religião tende a valorizar o que as pessoas possuem por fora, enquanto a espiritualidade busca o divino dentro de cada um de nós. Ser espiritualizado é nos tornarmos responsáveis por entender que para tudo que fazemos há uma reação. Nesse momento, quero deixar bem claro que não estou falando que os dogmas da religião são maus, nem tampouco que a liberdade da espiritualidade é vã. Entenda, lindona, acredito que a religião, seja ela qual for, possui suas regras, seus ritos e dogmas, nos quais seus membros ou fiéis são induzidos a não contestá-las. Contudo, gosto de enfatizar que tudo isso foi desenvolvido para levá-los a um caminho correto, um caminho do bem. Um bom exemplo disso são os mandamentos. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Vejam, o intuito desses mandamentos é nos encontrarmos a paz e espalhar o bem. Um outro ponto é que existem pessoas que necessitam de diretrizes específicas para se sentirem melhor com seu próximo e com Deus. Já a liberdade da espiritualidade não é vã e nem de longe pagã. Merece igual respeito por parte de todos. Costumo mencionar que Deus está em mim. Devo reconhecer que sou a pessoa mais importante do mundo. Se uma pessoa não se sente acolhida e tocada dentro de 4 paredes, ela deve buscar sua conexão com o divino de outra forma, com outros meios, e encontrar a sua paz interior. Amigas, existem 4 leis de espiritualidades derivadas dos ensinamentos indianos, que falam sobre os acontecimentos do nosso cotidiano. São leis que falam das pessoas que deixamos entrar em nossa vida. Os nossos começos e términos, nossas decisões, ou seja, tudo está conectado, trazendo harmonia e aprendizado como ser humano. Lindona, a primeira lei fala que a pessoa que chega é a pessoa certa.
Ninguém aparece em nossa vida por acaso. Sejam pessoas boas ou más, que acrescentam ou que subtraem. Todas as pessoas que interagem conosco, em alguma altura da vida, estão ali por alguma razão e tem algo que elas vão acrescentar, vão fazer com que a gente aprenda e avance para outras situações da nossa vida. De acordo com essas leis, o que acontece é a única coisa que poderia acontecer. Nada acontece por acaso, ou poderia ter acontecido de outra maneira. Nem mesmo os pequenos detalhes. Muitos pensam que tudo seria diferente se tivesse optado por um outro caminho, mas todos os acontecimentos sempre teriam sido os mesmos, não importa a decisão tomada. Toda e cada uma das situações em nossas vidas são únicas e perfeitas, devendo elas serem absorvidas e tomadas como aprendizado e crescimento. Amiga, gosto de pensar que não existe um momento certo para começar qualquer coisa. O importante é começar. Diante das situações de aflições, cobranças ou imprevistos, surge o pensamento de que tal acontecimento ocorre cedo demais, ou tarde demais, ou que simplesmente não estava preparada para lidar com aquela situação. A verdade é que tudo o que acontece na vida de um indivíduo tem um momento certo, e se aconteceu, é porque o universo acredita que está pronto para aprender a lição e seguir em frente como um evento ultrapassado. A vida é composta de inúmeras experiências e aprendizado, a fim de tornar a nossa evolução completa e plena. Por esses e outros motivos, a melhor maneira de vivenciar esses momentos é seguir evoluindo, é aceitar os acontecimentos, aprender com eles e seguir seu rumo, sem revirar o passado, nem dar importância ao que já se foi. Chegou a hora do ditado popular: o sábio cala, a tola fala, o ignorante discute, ou ainda, a melhor resposta é a que não se dá. Ao tomar a decisão de crescer espiritualmente, o treinamento do silêncio é o primeiro passo. Daí, em cada virtude, uma forma de criar um dogma próprio para que se possa seguir e assim desenvolvê-la. Porém, o caminho da espiritualidade é complexo e muitos problemas haverão de ser enfrentados. A coragem é muito necessária para mudar os padrões e vícios interiores, que são as portas abertas aos gênios, contrário que tantos testam sua força de vontade. Lindona, você conhece aquela pessoa que quando você começa uma dieta, ela vem logo e te convida para um churrasco, até mesmo para comer uma pizza? Olha, quando a pessoa busca a espiritualidade e não tem força suficiente para seguir adiante, só é necessário buscar um pouco mais em outras formas, em profissionais, que perceba e sinta que pode confiar. Lindona, se perceber e sentir que confia nessa pessoa, usufrui do conhecimento ministrado ali. O importante é que não se deve temer a espiritualidade. O caminho das pedras sempre existirá para quem busca. E quem quer o caminho das flores deve saber que um dia será cobrado e terá de enfrentar as pedras do caminho, pois, como dito anteriormente, tudo continua até que tudo vibre na mesma energia. Lindona, uma última importante observação a ser feita frente à espiritualidade está ao decidir buscar o caminho da espiritualidade, devemos desenvolver nossas virtudes. Mas isso não quer dizer abandonar tudo. Não quer dizer que devemos abandonar tudo que temos de material, família, sexualidade e outras coisas. Mas buscar desenvolver o equilíbrio,
a paciência, a prudência, a liberdade integral e não a libertinagem. Tudo isso com muito amor. Agora, um ligeiro resumo do que falamos hoje aqui. Muitas pessoas buscam a espiritualidade através de formas aleatórias. Muitas seguem religiões, outras as artes da magia. Já existem aquelas que buscam a natureza e assim por diante. Entretanto, são poucas as que entendem realmente o que é espiritualidade. Religião pode ser definida como crença em Deus ou deuses a serem adorados, geralmente expressadas em condutas e rituais, ou qualquer sistema específico de crença e adoração, que geralmente envolve um código de ética. Espiritualidade pode ser definida como a qualidade ou o fato de ser espiritual, não físico, mas de caráter predominante espiritual, geralmente demonstrado no mesmo modo de pensar e agir. Para resumir, religião é um conjunto de crenças e rituais que buscam colocar seus seguidores em um relacionamento correto com Deus. E espiritualidade é o foco em coisas espirituais e no mundo espiritual, ao invés de em coisas terrenas, físicas e materiais. Jesus é o único com quem devemos nos conectar. É a Ele que a verdadeira espiritualidade vai nos direcionar. Estamos chegando a mais um final do nosso encontro. Por essa razão, lindona, peço que não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários, dar o seu like e, se você gostou, compartilha com toda a família e com as amigas. E claro que não esquecendo que em breve estaremos juntas novamente. Um forte abraço e fiquem com Deus.